Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de física do Enem 2014. Essa questão trata de conservação da quantidade de movimento. Então vamos para a leitura do enunciado. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Então, o que acontece aqui? Ele está me falando que elas colidem, né? Essas esferas colidem elasticamente. O que isso significa? Numa colisão elástica ou perfeitamente elástica, a quantidade de movimento se conserva, a energia cinética total do sistema se conserva. Esse é o tal do princípio de conservação da quantidade de movimento. Segundo esse princípio, quando eu tenho uma colisão que acontece perfeitamente elasticamente, uma colisão perfeitamente elástica, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Lembrando que quantidade de movimento é definido por um produto das massas vezes velocidade, e isso tem que ser igual ao final. Então, a quantidade de massa multiplicada pela velocidade no início aqui, tem que ser igual a quantidade de massa multiplicado pela velocidade no final, após a colisão, porque essa é uma colisão elástica e numa colisão elástica a quantidade de movimento se conserva. Logo, depois da colisão, eu tenho que ter 3 bolinhas se movendo com a mesma velocidade que essas 3 bolinhas tinham antes da colisão, para que esse produto mv do início fique igual a mv do final. Para que esse produto massa, que é 3 vezes a massa de uma bolinha, vezes a velocidade, que é a velocidade desse trio de bolinhas, seja igual ao final, eu tenho que ter 3 bolinhas também se movendo na mesma velocidade. Isso vai acontecer quando, depois da colisão, você tiver uma coisa desse tipo aqui, né? Em que você tem o movimento de 3 bolinhas numa mesma velocidade da velocidade inicial aqui. Aí a quantidade de movimento se conserva, que é o que é para acontecer. E isso daqui é o que aparece na alternativa letra C. Se a gente observar todas as outras alternativas, a gente vai ver que em nenhuma delas a gente tem a conservação da quantidade de movimento, a mesma massa se movendo na mesma velocidade. Então, a alternativa correta é a alternativa C, e essa é uma questão legal aqui de conservação da quantidade de movimento do Enem 2014. Até a próxima!